tarde, meu nome é Letícia de Paula Bilheiro, sou estudante de Pedagogia do 5º período do estágio na Educação Básica, Observação e Intervenção, da professora Luciana Lobato. Hoje eu vou dar uma aula de filosofia, o tema, o mito da caverna de Platão. Nós vamos refletir um pouco o que simboliza a alegoria da caverna de Platão. O mito da caverna, também conhecido como Alegoria da Caverna, é uma história que faz parte da obra A República de Platão. Trata-se de um diálogo em que Sócrates narra uma história a Glauco, demonstrando a maior relevância no conhecimento racional em comparação com o conhecimento vulgar. Vamos entender um pouco sobre o mito da caverna. No diálogo travado entre Sócrates e Glauco, o primeiro pede para o outro imaginar um tipo de caverna subterrânea em que há prisioneiros que sempre viveram lá. Eles são mantidos acorrentados pelos braços, conseguindo ver somente o que acontece na parede paralela. Há uma chama acesa atrás dos prisioneiros. Pessoas passam por essas chamas gesticulando e fazendo movimentos, de forma a projetar sombras na parede paralela. Além disso, essas pessoas também gritam e falam, dando origem a ecos os prisioneiros podem ouvir. Ecos e sombras nada mais são do que projeções distorcidas de sons e imagens reais. Os prisioneiros passam por toda a vida presos na caverna, e dessa forma, tudo que conhecem é aquilo que vivenciaram por meio dessas distorções. Sócrates diz, então, para que Glauco imagine o que um dia um dos prisioneiros recebeu a liberdade e saiu da caverna. Dessa forma, ele fez o primeiro contato com a luz do sol, que ofuscou a sua visão e lhe causou um grande incômodo. No entanto, com o passar do tempo, ele se acostumou com a luz e pôde observar a natureza. O prisioneiro compreendeu que o mundo era muito mais vasto do que ele poderia supor enquanto estava preso na caverna. O que o prisioneiro liberto deveria fazer em seguida? Ele poderia retornar para a caverna e soltar os demais prisioneiros, contudo, poderia ser julgado como louco pelos outros e acabar até mesmo sendo morto por eles. O mito da caverna é uma metáfora que Platão utiliza para falar a respeito da hierarquia do conhecimento e de que maneiras ela está associada à política da cidade. O mito da caverna e como interpretar a alegoria. A história do mito da caverna é uma metáfora. Dessa forma, os personagens e o enredo foram utilizados por Platão para transmitir uma mensagem. A seguir, destacamos os principais elementos da metáfora que Platão empregou nessa alegoria. Os prisioneiros. Nesse caso, os prisioneiros são os cidadãos comuns. A caverna. De acordo com Platão, a caverna é o nosso próprio corpo, o que pode ser fonte de dúvida e engano. Somos iludidos pela forma como aprendemos as aparências das coisas, acreditando que elas são as próprias coisas. E as sombras e os ecos? Nessa alegoria, as sombras e os ecos representam as opiniões e os preconceitos que trazemos do senso comum e da vida cotidiana. De acordo com Platão, são conhecimentos errados que adquirimos por meio dos nossos sentidos e do dia a dia. O que significa sair da caverna? É a libertação dos prisioneiros com sua posterior fuga. É uma metáfora a respeito de buscar pelo verdadeiro conhecimento. E a luz do sol? A luz do sol, nessa alegoria, a luz do sol da parte externa da caverna, ela representa o conhecimento verdadeiro, que é a filosofia e a razão.
Em um primeiro momento, o prisioneiro ele se sente perturbado pela luz intensa, porém, com o passar do tempo, ele se adapta. Basicamente, se trata de uma metáfora para falar sobre a saída da zona de conforto, representada pelas sombras e os ecos, que levam ao engano. No começo pode ser doloroso e existir sacrifício, deixar a ignorância para ter acesso ao conhecimento. Qual é o significado do mito na caverna na atualidade? A alegoria proposta por Platão, ela pode ser utilizada nos dias de hoje, nos permitindo trazer uma interpretação sociológica alinhada com a nossa realidade, que é possível observar a resistência por parte da humanidade, de uma forma geral, de buscar a verdade. A televisão, a internet e redes sociais oferecem acesso a muita informação. No entanto, a boa parte das pessoas ainda mantém contato raso com tais informações. A política é um bom tema para exemplificar uma parcela da população nos dias de hoje, demonstrando há um pouco interesse quando se mostra relativamente interessado, o faz de forma superficial. Não há uma busca por um entendimento profundo da essência das discussões, mas apenas do que esteja na superfície. É bastante fácil que algumas pessoas sejam enganadas por notícias falsas que se espalham na internet. Nem os menos se dão ao trabalho de investigar a verdade o que estão compartilhando. O que significa retornar à caverna? Caverna. O que aconteceria com os prisioneiros libertos atualmente? No fim do texto do mito da caverna, Sócrates diz para Glauco que o prisioneiro liberto poderia vir a ser agredido e morto pelos seus companheiros e se retornassem à caverna para contar o que descobriu. Os demais prisioneiros o considerariam louco por ir contra aquilo que sempre tomaram como a verdade. Podemos observar um comportamento bastante semelhante atualmente, pois cada vez mais cientistas, filósofos, as pessoas detentoras de conhecimento vêm perdendo relevância para indivíduos sem embasamento científico ou filosófico. A opinião vulgar vem se sobrepujando à ciência. Opiniões rasas, ideias fantásticas e extremismos vêm tornando o lugar do conhecimento racional da humanidade. A sociedade caminha por sua própria vontade para a caverna de Platão. O mito da caverna atualmente se relaciona com o apego da sociedade à ignorância. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma boa tarde.